Olá! Depois de estudar um pouco de Haskell, agora a gente vai começar a olhar como implementar essas linguagens que a gente está estudando usando essa linguagem. E a gente começa então com aquela linguagem mais simples de expressões aritméticas. Vamos dar uma olhada nisso então. A gente viu então que a semântica operacional ela explica a semântica, o significado das linguagens e dos programas, através da definição de um interpretador ou de uma máquina virtual que executa as construções da linguagem. Mas a gente definiu esses interpretadores e máquinas virtuais usando matemática, usando aqueles conceitos que foram estudados lá em sistemas discretos. Mas o que a gente faz é definir uma função, né? A função, por exemplo, a gente viu que a função semântica para as expressões aritméticas, ela recebe uma expressão aritmética e devolve um número natural como resposta, que é o resultado da avaliação dessa expressão aritmética, né? A implementação dessas regrinhas da semântica que dão o significado da função semântica, ela gera um interpretador executável. E isso a gente pode fazer em qualquer linguagem de programação. Mas Haskell é interessante, né? Pois é uma linguagem de programação funcional. Então a implementação daquelas regrinhas, ela é muito mais natural. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como implementar aquelas regras da semântica usando Haskell. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é representar os programas usando árvores sintáticas abstratas. Isso torna muito mais simples a implementação do nosso interpretador, pois a gente não tem que fazer análise léxica e sintática, né? A gente parte já dos programas descritos usando essas árvores sintáticas abstratas. Então, a gente já viu como implementar árvores em Haskell, né? A gente usa um tipo algébrico e tem um construtor ali para cada um dos tipos de nós da minha árvore. A gente vai definir aqui, como é uma árvore sintática abstrata, a gente vai definir nessa nossa árvore nós que representam cada uma daquelas construções da linguagem. E o tipo algébrico, então, ele vai ter um construtor para cada uma das categorias sintáticas da nossa linguagem. Então, lembrando, né, a linguagem de expressões aritméticas, a linguagem E, ela definia que uma expressão aritmética podia ser um número, podia ser a soma de duas expressões aritméticas ou podia ser a multiplicação de duas expressões aritméticas. A gente pode definir, então, um tipo algébrico correspondente a essa sintaxe. Eu vou definir, então, o tipo algébrico E, certo? Que define as expressões aritméticas. Então, uma expressão aritmética, ela pode ser um número, né? Então, esse seria o primeiro nó da minha árvore sintática. Lembrem que, no tipo algébrico a gente precisa de construtores, e esses construtores, para cada elemento do tipo, eles podem receber argumentos. Então, para definir o número, né, eu criei um nó da minha árvore sintática chamado num, e nesse nó eu vou colocar um inteiro que representa então um número, né? Então esse tipo de nó aqui representa essa construção sintática que está aqui. Uma expressão aritmética ela também pode ser uma soma, né? E para isso eu criei um nó da minha árvore sintática chamado soma, e esse nó vai ter duas expressões, duas subárvores que representam os argumentos da soma. Da mesma forma, né, eu posso ter uma multiplicação que recebe como argumento duas expressões aritméticas e eu vou representar isso por um construtor multi que recebe como argumento duas expressões ou dois subnós da árvore sintática. Então, aqui está essa definição que eu fiz antes, né? Então, uma expressão, uma árvore sintática do tipo E, ela pode ter nós do tipo num, que contém inteiro, ou pode, aqui seriam folhas, na verdade, né? Ou pode ter dois tipos de nós com duas subárvores, um representando a soma,
que recebe duas subárvores representando os argumentos da soma, ou um nó chamado multi, que representa uma multiplicação e que pode ter dois subnós, que são os argumentos, que vai ter duas subárvores, né, que representam os argumentos da multiplicação. Então, usando essa notação que está aqui em cima, como é que eu representaria esse programa aqui, né? 1 mais 2 vezes 3. Se a gente olhar para as prioridades das operações, né? Isso é uma soma. A multiplicação ela tem maior prioridade, né? Então isso é o 1 somado com o 2 vezes 3. Então eu fiz aqui, ó, um programinha, né? O prog1. O prog1 tem tipo E, ou seja, ele é uma árvore desse tipo, e a representação desse programa, usando essa notação que está aqui em cima, fica dessa forma que está aqui, né? A gente viu, isso é uma soma, cujo primeiro argumento é o número 1, então a soma vai ter um argumento que é uma folha, que é a folha num, né, contendo o valor 1, e o segundo argumento dessa soma é essa multiplicação que está aqui, né? Então é uma multiplicação do número 2 com o número 3. Então é um nó da minha árvore chamado multi, cuja primeira subárvore é a folha contendo o número 2, e o segundo argumento desse nó multi é o número 3, é uma folha, né, contendo o número 3. Então a árvore ela fica mais ou menos assim, né? É uma soma cujo primeiro argumento é o 1 e o segundo argumento é a multiplicação, cujo primeiro argumento é 2 e o segundo argumento é o 3. Aqui tem um outro exemplo, né? Como é que eu represento essa expressão? Pela prioridade das operações, eu sei que eu tenho a soma do 2 vezes 3 com o 4 vezes 5. Então, novamente, o prog2, né, ele é do tipo E, né, ou do tipo árvore que representa expressões, e prog2 é essa árvore que está aqui, né? Ela é uma soma de duas multiplicações. A primeira multiplicação é do número 2 com o número 3, e a segunda multiplicação é do número 4 com o número 5. Ou seja, a árvore, né? O primeiro argumento é a multiplicação do número 2 com o número 3, e a soma, o segundo argumento, é a multiplicação do número 4 com o número 5. Então, esses programas aqui a gente vai representar por essas árvores sintáticas, né? Nesse estilo que está aqui, nesses slides. Então, agora a gente precisa implementar a função semântica, né? A função semântica, a gente viu, né, que essa a função semântica big step para as expressões aritméticas, a gente viu que ela recebe uma expressão aritmética e devolve um número, né? Um número natural, que é o resultado da avaliação dessa expressão. Então, a nossa função em Haskell, eu vou chamar ela de big step E, que é o big step das expressões aritméticas. Ela vai receber um E, né? Um E é uma árvore sintática definida nesse formato, e vai avaliar isso para um inteiro. Eu escolhi avaliar para um inteiro, que é o tipo de dados que a gente já tinha estudado em Haskell. Então, a primeira regra, né? A primeira regra, ela me diz que se a minha função semântica receber um número, eu vou devolver esse número, né? Então, como é que ficaria a implementação desse caso da minha função semântica? Bom, eu coloquei aqui, né? Se a função BigStepE receber um nó da árvore sintática que representa um número, né? Eu simplesmente vou devolver esse número, né? Eu estou transformando isso de um nó da árvore sintática que representa um número para um inteiro, né? Então eu simplesmente tiro o número que estava ali no nó da minha árvore sintática e retorno ele. Essa era a regra da soma, né? Se a minha função semântica receber a soma de duas expressões, ou se receber um nó da árvore sintática, né, que representa a soma, né? A soma tem dois subnós que representam os argumentos da soma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a função semântica
no primeiro argumento da soma para obter um número, tem que aplicar a função semântica no segundo argumento da minha soma para obter um outro número, e eu devolvo como resposta um número n, que é a soma dos dois resultados anteriores. Como é que fica isso em Haskell, então, né? Se a função BigStepE receber a soma de duas expressões, né, da expressão E1 com a expressão E2, eu vou aplicar o BigStepE para avaliar o primeiro argumento da minha soma, vou aplicar a função BigStepE para avaliar o segundo argumento da minha soma e vou devolver como resultado, né, a soma desses dois resultados que eu obtive de avaliar os dois argumentos da minha soma. A multiplicação é parecida, né? Se a minha função semântica recebia a multiplicação de duas expressões, eu avaliava a primeira expressão, avaliava a segunda expressão, usando a própria função, né, semântica, e devolvia um número n como resultado, que era a multiplicação dos dois resultados anteriores. Então, como é que vai ficar a multiplicação, né? Se a minha função BigStepE receber um nó da árvore sintática que representa a multiplicação de duas expressões, eu vou aplicar o BigStepE para avaliar a primeira expressão, vou aplicar a função BigStepE para avaliar o segundo argumento, né? O segundo ramo da minha árvore que representa a multiplicação, e depois retorno como resposta a multiplicação desses dois resultados. Vamos dar uma olhada, então, notem que é muito parecida, então, né? A implementação em Haskell, ela é muito parecida com as regras da semântica. As regras da semântica são recursivas, então eu uso recursão ali em cima da minha função semântica para percorrer os nós da árvore sintática e encontrar os resultados. Vamos dar uma olhada nisso, então, no interpretador. Então, eu já tenho aqui carregado o meu script, né? O script vou carregar ele de novo. Eu chamei ele de BigStepE.hs. Carrego. Notem que eu já tenho aqui a definição do prog1. O prog1 era a soma, né, do 1 com a multiplicação do 2 com o 3. E tenho aqui também o prog2, né? Que é a soma de duas multiplicações, né? A soma da multiplicação do número 2 com o número 3 e da multiplicação do número 4 com o número 5. Então, se eu passar, por exemplo, para BigStepE, que é aquela função que a gente definiu, essa função que está aqui, né? BigStepE. Se eu passar para BigStepE, um daqueles programas, por exemplo, o prog1, ele vai me avaliar esse programa obtendo 7, né? O prog1 era a soma, o prog1 tá aqui, né? O prog1 era a soma, então multiplica 2 vezes 3 dá 6, somado com 1 dá 7. E se eu aplicar BigStepE no programa 2, o que eu obtenho aqui? Eu obtenho 26, né? Que era a multiplicação, 2 vezes 3, 6, daí 4 vezes 5, 20, né? Esse programa que está aqui. 2 vezes 3, 6, 4 vezes 5, 20, a soma disso dá 26. E esse, só para olhar aqui, né? Aquele script que eu carreguei é exatamente aquilo que eu tinha colocado ali no slide para vocês. É a definição da árvore, daí depois o programa 1, o programa 2 e o BigStepE. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até mais e um abraço.